Sejam todos muito bem-vindos a mais um Clube da Semana aqui no Na Fila FC. Eu sou o Henrique e no episódio de hoje a gente tem mais uma edição aqui de bate-papo, né? Nesse formato podcast aí. Aqui à distância, né? Eu estou com um convidado especial, já vou apresentar ele para vocês. Lembrando que toda vez que a gente grava um bate-papo é sempre para falar de um gigante do futebol brasileiro e hoje não vai ser diferente. Galera, lembrando que lá na nossa página no Instagram, não deixa de conferir o @nafilafc. Nós estamos fazendo um trabalho bem legal sobre a Copa do Mundo, raio-x com todas as seleções. E, claro, né, aquela homenagem que nós fazemos para aqueles times menores, que nem sempre são campeões, mas que aqui no Na Fila tem espaço, tá certo? Gente, o meu convidado de hoje, ele também é um criador de conteúdo, ele também tem uma página falando de futebol. Ele vai falar para vocês aqui o time do coração dele. A gente vai fazer uma resenha bem legal. Nós criamos uma amizade recente aí através do Instagram, um cara muito parceiro. Eu vou dar espaço para ele aqui agora. Daniel, seja muito bem-vindo. Daniel, que é da página Falando em Futebol. Cara, a bola tá contigo, irmão. E aí, gente, eu sou o Daniel, da Falando em Futebol. Conheci o Henrique trocando uma ideia, eu vi a página dele, achei legal, mandei uma mensagem para a gente trocar uma ideia. Eu gostei de ver como ele também curte fazer tudo com muita pesquisa, profundidade. É da mesma forma que eu gosto de fazer, bem imparcial. Porque dá para você tratar do futebol, sim, com toda a parte de zoeira, mas dá para você também falar de contexto, de história, de conhecimento. Então é isso que eu gosto e me identifiquei bastante. E tô mó feliz aí com o convite do Henrique. Pô, obrigado e pode contar para as próximas também. Show de bola, meu irmão. Seja bem-vindo, obrigado mesmo por ter aceito. Gente, o Daniel é um cara super articulado, super gente boa, grande conhecedor aí do futebol brasileiro e internacional. Já aproveita aí para vocês conhecerem a página dele. Estou deixando aqui na tela para vocês o endereço, tá, da página do Daniel, que é Falando em Futebol, @Falando em Futebol. Já confere o trabalho dele, que é sensacional, tá certo? Gente, a gente vai falar hoje sobre o clube do coração do Daniel aqui, né? Que é o Verdão, o Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. Daniel, cara, eu fiz uma pesquisa aqui e eu queria trocar uma ideia contigo, né? Você é um cara que está sendo privilegiado pelo momento do Verdão, né? A página chama Na Fila FC, mas o Verdão faz tempo que não sabe o que é fila, né, cara? Acho que travou de novo. Não, tô te ouvindo. Ah, tá. O Verdão faz tempo que não sabe o que é uma fila de títulos, né? Sim, a gente já viveu fila pra cacete, né? Hoje, quando eu vejo o palmeirense reclamando da vida, de qualquer coisa, eu fico louco, porque esses palmeirenses com certeza não viram 2000 ou 2014, que foi a draga. Então tem que curtir o momento, pô. Futebol é passageiro. É muito cíclico, né, Daniel? Hoje você tá no alto, amanhã você tá lá no chão. Você pega um time, por exemplo, que, meu, é um dos maiores do país disparado, mas que era referência em faturamento, em estrutura, em futebol, em instituição, como organização, e hoje está lá embaixo, que é o São Paulo. Então é ciclo, né? E você tem que continuar se renovando, continuar investindo na estrutura do clube, porque quem para de investir, quem para de se modernizar, fica para trás muito rápido, né? Com certeza. Daniel, vamos começar um pouquinho lá atrás, cara, só para a gente também mostrar um pouquinho de história para os torcedores de outros times, né? O Palmeiras é uma equipe aí de 108 anos, né, galera? 26 de agosto de 1914. E a minha primeira curiosidade que eu quero te perguntar é que realmente eu tenho essa dúvida, tá? Eu não consigo encontrar uma resposta correta, mas você me fala aí, cara, qual que é esse lance do mascote? É o periquito, é o porco? Me conta um pouquinho dessa história. Os dois são bem marcantes na história e na identificação com o clube. Eu gosto mais do periquito, porque ele é o mais antigo, é o primeiro oficial, tem as cores do Palmeiras, então, apesar do porco também ser bem identificado, eu vejo o periquito faz bem mais sentido para mim. O porco tem alguma história específica? Parece que teve um lance relacionado a um jogo de futebol. Você sabe mais ou menos essa história, não? Sim, teve uma época em que as torcidas rivais chamavam os torcedores do Palmeiras de porco e irritava os caras ficavam putos. E aí a torcida, a Mancha, o próprio fundador, que foi o Cléo, decidiu trazer aquilo como parte da identidade. E aí passou a ser o mascote do Palmeiras junto com o periquito. E até mais conhecido que o periquito, eu acho, hoje. E tipo assim, né? Uma forma de dar aquele tapa de, como é que é? Luva de pelica, né? Ah, você quer me zoar de porco? Beleza, zoa agora, que a gente tá gostando do mascote. Quero ver falar alguma coisa. Eles até levaram um porquinho para um jogo, acho que foi no Morumbi, Muito louco. na década de 80.
E foi lá que virou. Ô, Daniel, cara, bom, a gente já sabe que você é palmeirense, né? Me conta um pouquinho da sua relação com o futebol, cara. Desde quando que você se lembra assim? Tipo, pô, eu gosto dessa parada, gosto de futebol obviamente, né? Como você virou palmeirense? Bom, eu sempre gostei de futebol acima do meu clube. Então, independente de estar o Palmeiras ou não jogando, eu vou querer assistir. E se for mesmo um rival do meu time ganhando com todos os méritos, eu não vou deixar de valorizar. Eu acho que a grandeza da gente também está em a gente reconhecer os méritos e as conquistas dos outros. Então, tipo, acima do Palmeiras, para mim, o amor é o futebol. E a minha relação com o Palmeiras começou porque o meu pai é parmeira, um dos meus irmãos mais velhos também, mas eu sempre fui o mais fanático. Foi o time que eu cresci vendo e ouvindo como um time muito forte, muito campeão. E, porra, as cores, verde e branco, umas cores muito vivas, sei lá, muita alegria. Sempre transmitiu muito isso e eu amei o Palmeiras logo de cara por isso. Eu sempre dizia, quando eu era moleque, que não é que eu torcia pro Palmeiras, eu era do Palmeiras. Eu pertencia ao Palmeiras, de tanto que eu amava. Então, mesmo nas épocas de draga, foi difícil, porque eu não conseguia desapegar, né? Não dava para largar. Então, o Palmeiras sempre foi muito, sei lá, muito inerente, sabe? Muito automático, muito meu, assim. O primeiro amor. E, cara, eu acho muito legal, é muito bonito ouvir você falando isso. Eu gosto muito de ouvir quando um torcedor fala que a paixão veio de uma relação familiar, né? Porque é muito legal quando você vê, por exemplo, o vô influenciou o pai vai lá e influencia os filhos, e a gente falou no começo do bate-papo, né? O futebol pode ser cíclico, hoje você está embaixo, amanhã você está no alto, mas a sua paixão pela organização, né? Pelo time, pela instituição tem que ser maior do que os momentos de dor, né? E os momentos de alegria. Então você tem que amar o time que você escolheu para o resto da sua vida, né? É a única relação que é uma só, né? Você pode mudar de tudo, pode mudar de nome, mudar de sexo, mudar de Exato. país, mas não pode mudar de time, Não não. pode mudar de time. Daniel, e aproveitando esse gancho, cara, porque eu sou só um pouquinho mais velho do que você, que a gente estava conversando em off, e você pegou uma fase que, particularmente para mim, foi uma fase muito legal do Palmeiras, que foi a fase ali da Parmalat, né? O final da Parmalat, o começo de uma nova era, até com o Paulo Nobre, né? Eu quero falar do Paulo Nobre com você também. Que é aquele time que tinha Djalminha, Miller, Cafu, meu, uma máquina, né? Que infelizmente só durou um campeonato paulista, né? Então, aproveitando esse gancho, meu irmão, quais são para você os seus maiores ídolos? O do Daniel, tá? Quais são os jogadores que o Daniel mais gostou de ver jogar com a camisa do Verdão? E historicamente, quais assim que você cita? Tipo, pô, se você perguntar para um corintiano, o cara vai falar o Sócrates, né? Para o São Paulino, talvez o Raí, o Rogério Ceni, enfim. Quais são os do Daniel e quais são os do Palmeiras que você fala, não, esse cara tem que estar lá em cima? Primeiro foi o Evair, porque um título que mesmo eu tendo sido muito molequinho na época e eu só fui entender ele depois, do Paulista de 93, foi um título muito emblemático e ele que representou, né, o gol que acabou, que sacramentou mesmo a conquista. Então, é até engraçado, né, que um dos títulos mais emblemáticos de Palmeiras, de Corinthians, são paulistas. Muito pelo que representam no contexto, né, da época. Uma puta fila, né, tanto Palmeiras quanto Corinthians. E além do Evair, outro cara que na época ele já passou a ser o meu favorito até hoje, que é o Alex. Meu, canhoto, habilidoso, bate bem, de fora da área. Maior que o Riquelme, inclusive. Então, tipo, os dois primeiros aí. E um cara que jogando bola, ele era abaixo desses aí, mas que ele era um puta personagem e ele deu alegria demais pra mim, que eu era moleque na época, que eu achava muito engraçado, eu gostava como ele provocava, era o Paulo Nunes. Esse cara, se eu ver na rua, eu vou ter que tirar uma foto, vou passar vergonha mesmo. Paulo Nunes monstruoso com a camisa do Verdão, né? Jogou muito na Libertadores de 99, né? Demais, demais. E além do personagem dele, né? E outro cara que não tem como não falar, é meio difícil falar dele, porque entra na parte política e eu sou extremamente oposto a tudo que ele defende, né? Politicamente. Mas o Marcos, porra, o Marcos eu acho que da minha geração aí, sei lá, dos 30 anos, ele é o maior. Você pode ver caras que conquistaram mais coisas, caras que tecnicamente eram melhores, foram melhores, mas pela figura, pelo que representa o Marcos. Não tem como tirar ele da lista, independente de qualquer coisa.
Eu estava conversando com um amigo, até o vídeo passado, né, que foi com o São Paulo, né, dos goleiros que jogaram a Copa de 2002, Marcão, que foi o titular, o Rogério Ceni e o Dida, qualquer um deles poderia ter sido titular daquela Copa, né? Obviamente houve uma preferência pelo Marcos, né? E o Marcos sempre teve essa coisa, a gente até bateu um papo antes sobre isso, né? Do goleiro moderno, que joga com os pés e tal, mas o Marcos, ele tem aquela marca que jogadores especiais têm. Em jogos grandes, ele sempre resolvia, né? O Marcão, lógico, ali debaixo das traves, né? Então você tem que ter um goleiro decisivo que passa a segurança para o time. E o Marcão era isso para o Palmeiras, né? Ele era uma figura muito marcante, né? Na Copa de 99, assim, por exemplo. É difícil você lembrar do cara que foi o cara do time. Foram vários, mas ele representou muito ali porque, porra, ele pegou pênaltis que foram milagrosos. Ao longo de toda a carreira, mesmo depois, ele fez muito milagre, então não tem como não colocar o Marcos aí. E goleiro é aquela coisa que é um cara de confiança, né? O goleiro de confiança do Felipão era o Marcos. O goleiro de Exato. confiança do Parreira era o Dida. Do Zagallo era o Tafarel. Aí do Parreira também, né? Que em 94 foi o Tafarel. Mas muitas vezes o próprio reserva é um cara tão bom quanto. Que nem o caso do Dida e do Rogério. Perfeito, perfeita colocação. Daniel, e fala para mim, cara, isso também é muito particular, né? Porque tem muito a ver com história, assim, como toca o torcedor, né? Cara, para você, qual é o principal rival do Palmeiras, né? Assim, que você identifica assim, caraca, mano, vamos jogar com esses caras de novo, tem que ganhar. Qual para você é o principal rival para você do Palmeiras? E me fala um jogo histórico em que você testemunhou que o Palmeiras, obviamente, né, saiu vencedor contra um rival desse de peso. O maior rival é o Corinthians. Historicamente, por tudo, não tem como não falar. Tantas decisões, tantos conflitos, tantos confrontos que foram históricos, né? Muitos. Em Libertadores, a gente teve dois em 99 e 2000. Em Paulistas foram vários, inclusive o último título, penúltimo título do Paulista do Palmeiras. E a quebra do jejum foi contra o Corinthians. Muita conquista, muita derrota, mas é o maior. Isso não tem como. O outro rival que é tão bom quanto ganhar, que é bom demais ganhar, é o São Paulo. São Paulo é uma coisa mais pessoal, eu acho. É menos entre clubes, é mais do que eu vejo com São Paulo. E esportivamente hoje é o Flamengo. Até porque desde 2015, quando o Palmeiras ressurgiu, desde 2016, na verdade, quando o Palmeiras ganhou aquele brasileiro, mas o Flamengo foi na cola ali o tempo inteiro, a disputa foi até o final, e tiveram muitos confrontos grandes, decisão de Libertadores. O Palmeiras ganhou, mas o Palmeiras vinha numa pegada difícil contra o Flamengo, tinha um histórico ruim recente até então. Então, ter chegado nessa decisão de Libertadores entre os dois, acho que fez com que a rivalidade aumentasse bastante. Também esportivamente, mas historicamente aumenta, né? O patamar. Eu lembro que na final da Libertadores, né, de 2020, 2021, perdão, que o Palmeiras derrotou o Flamengo lá em Montevidéu, né? Cara, as notícias durante a semana eram: o Palmeiras não tem ganho do Flamengo recentemente. E o flamenguista naquela emoção. Não vai ser agora, nessa final, que os caras vão ganhar da gente. E foi justamente o momento. Se tem um momento para você virar a chave, para você dar aquela virada de mesa, é numa final de Libertadores, né, Daniel? Porra, com certeza. E tinha um histórico ruim recente. O Palmeiras tinha sido campeão brasileiro em 2016 e 18, Flamengo em 19 e 20, e o Palmeiras num jejum contra os caras, tava difícil. Se eu não me engano, era dos últimos 9 ou 10 jogos, sem vitória. Mas quando foi para valer mesmo, no maior jogo da história entre os dois times, foi o Palmeiras, e eu acho que muito porque o Palmeiras se preparou muito para o jogo, mais do que o Flamengo, eu acho. O Abel estudou muito bem e ganhou quem entrou mais comprometido, entrou numa rotação mais alta, entrou quem foi para brigar por todas. O Flamengo entrou acreditando que poderia decidir a qualquer momento no talento individual, e poderia e quase fez isso. Mas acho que o comprometimento tático ali, o esforço, o cada um dando mais de si ali para compensar essa diferença técnica que existe, fez toda a diferença. Não, com certeza, com certeza. E a gente falou sobre isso, né? A gente bateu um papo no Instagram sobre isso, que o Abel, ele tem uma forma de trabalhar o homem, né? O indivíduo,
E o Palmeiras ele entrou tipo a 300 por hora, igual um Fórmula 1, e o Flamengo entrou como se fosse um carrinho de rolemã, né? Assim, sem nenhum tipo de demérito à instituição, ao time, porque é um timaço do Flamengo, mas dava para você ver o nível de intensidade, né? O brio, né? Aquela coisa do sangue nos olhos mesmo, né? Do time do Palmeiras em querer ganhar aquele título, né? E foi o que aconteceu, né? Eu comentei também contigo a respeito, né? Fiz a brincadeira no início, que você não sabe muito o que é fila, né? O Verdão aí está no momento super vencedor, vai ganhar sim, não é, acho que não tem nenhum tipo de hipocrisia falar isso. O Verdão vai ganhar o título brasileiro desse ano, está bem encaminhado, né? Mas aí, como aqui a gente sempre fala aí das, das filas, né? Eu até brinquei, a gente até conversou. Cara, as filas do Palmeiras já fazem muito tempo e também entre os seus rivais, talvez seja um dos menores, né? E aí, falando de fila, né? O Palmeiras, né? Eu até brinquei com você no começo, que você ainda não sabe o que é sentir uma fila pesada mesmo, né? Vale lembrar aí que as filas maiores do Palmeiras, né? Vamos falar de título nacional, né? O Brasileirão de 73 para o de 93, foram 20 anos, e o Paulistão de 76 para o Paulista de 93. Ambos você comentou que foram marcantes para você, porque você viu a conquista dos dois, né? E se você parar para pensar, né, a fila do Palmeiras nesse período não foi tão grande quanto de outros rivais direto, né? Então, assim, o pessoal fala, o São Paulo do Telê, do começo dos anos 90. Mas mesmo o Palmeiras saindo da fila, entrou num período muito vencedor, né? Que eu até recapitulei. Ganhou os títulos brasileiros de 93 e 94, Paulista 93, 94 e 96 desse timaço que eu citei, Djalminha, Miller, Cafu. Rivaldo também estava nesse time, se eu não me engano, né? Eu acho que o Rivaldo estava nesse 96, né? Copa do Brasil 98, que você comentou comigo também que... vou deixar você contar essa história. E Libertadores 99. Daniel, fala para mim, cara, da importância da Copa do Brasil de 98 para você e da Libertadores de 99, que eu achei essa história interessante. Conta para a galera aí. Os outros títulos de Brasileiro 93, 94, Paulista, eu vi mais enquanto eu ia crescendo, porque passava muito na TV, né? Eu sou 92, então os brasileiros de 93, 94, eu vi depois. Mas eu já cresci naquele clima de que Palmeiras era um dos times mais fortes, um time sempre campeão, então você vai assimilando mesmo enquanto criança essas coisas, né? E a Copa do Brasil ela é especial para mim porque foi o primeiro título do Palmeiras que eu vi assimilando tudo e tendo total dimensão do tamanho da conquista, dimensão da conquista. Então, aquela Copa do Brasil na final contra o Cruzeiro, aquele gol do Oséias, espírita, ninguém faz aquele gol de novo, se tentar. Foi a primeira conquista que eu vi que para mim trouxe muito, porque foi a primeira do Palmeiras, foi classificação para a Libertadores de 99, que o Palmeiras foi campeão. Então, a Copa do Brasil, além de ter sido esse primeiro, eu tive sempre muita simpatia por ela, porque é um título bem relevante, é um título que sempre tem finais muito duras, tirando 2021, que o Galo brincou com o Atlético Paranaense, mas sempre muito duras. Olha aí Flamengo e Corinthians, olha Cruzeiro e Corinthians em 2018, sempre são jogos muito duros, muito difíceis, até Palmeiras e Santos em 2015, sempre jogo muito duro para uma conquista que representa muita coisa e justamente por isso também, tendo sido a minha primeira, é especial. Tem Copa do Brasil, eu já gosto. Cara, eu já vou te colocar na fogueira aqui agora, hein? Que eu falei para você que ia preparar uma armadilha aqui. Daquele timaço do Palmeiras de 99, né? Você já até citou alguns jogadores favoritos aí. O time bicampeão da Libertadores atual do Palmeiras, 2020 e 2021. Algum jogador teria condições de ser titular daquele time de 99? Essa é braba, hein? Essa é braba. É assim, é uma discussão que ela sempre se prolonga demais, porque assim, o saudosismo, ele faz a gente enxergar as coisas de um tempo atrás com aquela ótica da saudade, né? Então, acho que isso distorce um pouco algumas coisas. Então, aquela coisa de que o time da década de 90 era melhor, o década de 70 era melhor. Muitas vezes era. Muitas vezes, na maioria. Mas tem jogadores que eu acho que cabem sim, desse Palmeiras de agora, bicampeão da Libertadores, para aquele time campeão da Libertadores de 99. Todos são contestáveis, todos são discutíveis. Não dá para falar, não, você está errado. Não.
tudo dá para discutir. Eu entendo quem achar outro, entendo quem concordar também. Para mim, um dos caras que poderia muito estar naquele time de 99 é o Gustavo Gomes. Acho que ele poderia estar. Porque eu acho que você falar de Everton e Marcos, tecnicamente, eu gosto mais do Everton. Mas o Marcos, ele é maior na história, mesmo tendo ganho menos títulos do que o Everton. Mas tecnicamente, eu acho o Everton melhor, mas ainda assim acho totalmente beleza, totalmente válido falar, não, é o Marcos, pelo que o Marcos representa. Mas naquela zaga ali, ó, o Gustavo Gomes caberia bem, porque ele joga muito desde que ele chegou em 2018. Beleza, deu uns vacilos, um ou outro, nem foram tantos assim. Sempre conquistou muita coisa, é um líder técnico e um líder para o coletivo, representa muito para a torcida, e eu acho que ele poderia, assim, no lugar de alguém ali na zaga, no lugar, sei lá, do Kleber, por exemplo. O Júnior Baiano foi artilheiro daquela Libertadores, né? Mas eu acho que é totalmente aceitável o Gustavo Gomes de titular em qualquer uma das vagas da zaga ali, tranquilamente. Eu estava só aguardando ver o que você ia responder nessa questão, porque eu acho que, assim, mesmo você não torcendo para o Palmeiras, qualquer torcedor de futebol, principalmente no estado de São Paulo, reconhece que o Gomes é um baita de um zagueiro. O cara é um monstro. O azar do Gustavo Gomes é que ele é paraguaio e não brasileiro. Fatalmente, ele não vai jogar uma Copa do Mundo tão recente, talvez nem sei se na próxima. O cara está num alto nível tremendo já, como você muito bem colocou, há 4 anos pelo menos, jogando demais, né? E ele tem um detalhe muito importante que eu gosto do Gomes, que é o lance da liderança. O Gomes ali atrás, ele também organiza muito bem a zaga do Palmeiras, ele não se esconde em jogo grande, não é desleal, que é uma coisa que eu gosto dele, ele não é um cara desleal. Então, assim, eu acho que você colocou muito bem. O Gustavo Gomes, eu acho que caberia naquele time de 99, sim, muito bem colocado. Cara, vamos dar uma arredondada em outros assuntos aqui, né? O Verdão é o maior campeão brasileiro, né? Aliás, o maior campeão nacional, né? 10 conquistas de brasileiro, 4 Copas do Brasil, tá correto isso? 4 Copas do Copas do Brasil. Brasil, 3 Libertadores, 24 Paulistas, e como eu sou amigo novo do Daniel e eu sou traíra pra caramba, eu já vou colocar o Daniel em mais uma fogueira, né? Que foi o assunto que eu perguntei para ele. E o espaço é do Daniel, que o espaço é sempre do convidado, galera. E o importante do Na Fila é isso, a gente sempre dá voz pro torcedor que ama futebol. Não tem o certo, não tem o errado, tem a paixão do torcedor e a gente respeita muito isso aqui. Daniel, fala para mim qual a importância, a relevância para o palmeirense, cara, para não ter esse tipo de discussão chata, sabe? Bairrista, do Mundial para o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão mundial em 51. Qual que é a relevância para vocês? Pô, sentiu aquele gostinho? Pô, a gente conseguiu poder um pouquinho mais dar para ter ganho do Chelsea. Dá uma arrematada nessa história para nós, cara. Sim, Palmeiras tem. O ponto é assim, a conquista ela tem que cumprir alguns critérios para ela ser válida. E eu acho que 2 são os mais importantes. O primeiro é o objetivo da competição, que era juntar os maiores campeões dos seus países, aliás, os atuais campeões dos seus países, para uma disputa de quem seria o campeão mundial, e pelo reconhecimento da imprensa e do público na época. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de uma época tão distante como 70 anos atrás, o contexto do futebol era bem outro. A maior conquista para um time naquela época era o estadual. O Santos do Pelé, por exemplo, conquistou, se eu não me engano, foi 6 ou 8 paulistas na década de 60. E tiveram muito mais relevância do que os brasileiros. Na época, o critério para essa competição que a CBB, hoje CBF, planejou, era levar 2 times do país sede, o Palmeiras e o Vasco, que eram os campeões carioca e paulista, pela relevância dos títulos, e depois um time de cada país melhor colocado na Copa de 50. Então, a esses critérios, os times que participaram atendem. Alguns times declinaram e outros times entraram no lugar, mas de qualquer forma foram de países que estavam bem colocados também nas seleções que participaram na Copa de 50. Então, por esses 2 motivos, pelo objetivo da competição e pelo reconhecimento do público e da imprensa à época.
Você pega, por exemplo, vários jornais em que tem lá Palmeiras, primeiro campeão do mundo, Palmeiras conquista o Mundial. Vários jornais, várias revistas, vários recortes que trazem o reconhecimento da imprensa e do público. A CBD, ela teve o interesse em fazer essa competição pela decepção que foi a Copa de 50 no Brasil. Todo mundo apostava tudo que o Brasil ia ser campeão e não foi. Perdeu, né, para o Uruguai na final, lá no Maracanã. E para levantar o astral de todo mundo, a CBD ela quis realizar essa competição e com o aval da FIFA ela organizou. E aí, além desses dois critérios, tiveram vários outros grandes times participando, o Estrela Vermelha, a Juventus, o Nice da França, e o campeonato aconteceu com duas chaves, 2 grupos, e os melhores colocados iam avançando na competição. O Palmeiras teve uma campanha que foi memorável, ganhou do Nice de 3-0, ganhou do Estrela Vermelha, que era uma potência à época, e tomou 4-0 da Juventus nesse último jogo da fase de grupos. Depois ganhou do Vasco e empatou num segundo jogo, na semifinal, e depois foi para a final com a Juventus. Até legal desse Mundial é que uma das chaves jogava só no Pacaembu e a outra chave jogava só no Maracanã. E a final foi no Maracanã. E o Vasco também teve uma boa campanha, mas aí perdeu para o Palmeiras na semifinal. E em 2 jogos, se eu não me engano, 1-0 e 2-2, contra a Juventus, o Palmeiras foi campeão, citado várias vezes como primeiro campeão mundial de clubes pela própria FIFA. Tem documento assinado pelo secretário-geral em 2007, reconhecendo como o primeiro mundial de clubes. Tem documento da FIFA parabenizando o presidente do Palmeiras, que era o Afonso de la Mônica, pelo título de campeão da Copa do Mundo de Clubes. É até bom trazer umas coisas que falam, mas é Copa Rio, não é Mundial. Rio foi o nome popularmente que deram para essa Copa porque era a cidade que sediou a final. Mas, por exemplo, tanto no Brasil como em outros países, o nome para esse título era diferente. Por exemplo, no Brasil, chamavam de torneio... Deixa eu só lembrar. Torneio Mundial de Clubes. Enfim, tem um nome diferente, eu vou falar para você depois. Era um nome no Brasil e um nome fora. Mas, por exemplo, todos eles tinham esse reconhecimento. Então, o contexto que o futebol dava na época para essa competição é o que tem que ser levado em consideração para definir se o título é válido ou não. Até lembrei agora, no Brasil era chamado de Torneio Mundial de Clubes e na Europa era Torneio Mundial dos Campeões. Então, cumprindo esses requisitos de finalidade, de objetivo da competição e de reconhecimento à época, eles cumprem. E uma coisa que eu também acho que vale a pena trazer é a FIFA, ela só chancela os torneios organizados por ela, por uma estratégia política, comercial, para valorizar o seu produto. E, nesse caso, a CBD foi a responsável pela organização com o aval da FIFA. Então, por a FIFA não ter organizado exclusivamente e ter sido a dona do Mundial, ela não deu essa chancela. Mas, ao longo do tempo, vários outros clubes, pela iniciativa do Palmeiras, também quiseram reconhecer outros torneios com a mesma finalidade. O Fluminense, em 52, o Corinthians, com a pequena Taça do Mundo, que era realizada na Venezuela, também pleiteou isso. Mas falam, mas teve esses títulos aí que a FIFA não deu. Beleza, e tem um motivo para isso também. Na época, o Fluminense, por estar comemorando 50 anos, em 52, convenceu a ser o time convidado a participar desse Mundial. E aí se fala também do Mundial de 2000 do Corinthians, que eu considero válido. Antes que falem, não, vai falar que não é. Eu considero válido, porque ele a competição atendeu ao objetivo da organização, em decidir o campeão do mundo junto aos grandes campeões dos outros países, e pelo reconhecimento à época. Ponto. Tem a chancela da FIFA, pode ser controverso ou não, mas tem o reconhecimento. Não, faz. E outra coisa também, naquela época, nesse Mundial de 2000 da FIFA, eu sempre gosto de trazer o contexto desse Mundial de 2000 para poder justamente embasar desse Mundial de 51. Naquela época, o time a ser convidado para participar da competição seria o Palmeiras, porque era o atual campeão da Libertadores. E aí o Corinthians convenceu a FIFA politicamente, não sei como, a ser o convidado. Foi convidado, participou e ganhou. E não é por isso que não é válido. Então é. E para mim o erro maior aí nessa questão do Mundial é que
O Palmeiras deixou muito tempo isso guardado, não foi atrás de reconhecer, de chancelar aquela conquista, e isso foi muito depois do Mundial de 2012, que o Corinthians ganhou. Então, acabou a piada da Libertadores do Corinthians, e aí os caras pegaram esse gancho e enfiaram do Mundial. Eu considero válido, mas eu entendo também que a postura do clube não ajudou a ter uma unanimidade sobre isso. Perfeito, perfeito. Eu gostei muito da sua colocação, Daniel, pelo seguinte, eu concordo muito com esse lance da chancela do organizador e o nome que é dado em cada região ou cada país, né? Nós passamos aqui mesmo, aqui no Brasil, por isso. O Campeonato Brasileiro, aqui no Brasil, ele é disputado desde lá atrás, desde o começo dos anos, desde do final dos anos 50 e começo dos anos 60. Mas ao longo dos anos, o Campeonato Brasileiro já teve diversos nomes, né? Então, obviamente, você tem aí os campeões de edições de título nacional de relevância de Campeonato Brasileiro com nomes diferentes. A mesma coisa aconteceu na Inglaterra. Então, quer dizer que quem não ganhou a Premier League de 90 para trás não é campeão inglês, né? Então, eu concordo super com a sua colocação, achei super válido, muito sóbrio, muito legal, bem bacana mesmo, achei bem válido. Eu acho que, como eu falei, como a gente falou no início, né? É importante que o torcedor tenha essa voz e também gostei muito também da sua questão do bom senso, né? Eu acho que talvez o Palmeiras tenha demorado um pouquinho para correr atrás dessa situação, para ter uma valorização melhor, né, para o clube, né? Com uma história tão rica como o Palmeiras, né? Daniel, E até para complementar uma coisa, manda bala, manda desculpa bala. até te cortar que eu lembrei uma coisa. Imagina. Os mundiais de 52 e a pequena Taça do Mundo do Fluminense e do Corinthians, eles não tiveram essa chancela por dois motivos. O Mundial de 51 ele foi realizado pela CBD, mas com o aval da FIFA. Em 52, a FIFA não quis participar dessa organização e nem dar o aval. Então, isso fez com que vários grandes clubes da Europa desistissem de participar desse Mundial de 52, e o Mundial e essa pequena Taça do Mundo do Corinthians, ela não tem a chancela da FIFA também. Então, justamente por isso é que eles não tiveram esse reconhecimento, até por decisão política, comercial da própria FIFA. E ainda em cima disso, a FIFA reconhece os mundiais dela a partir de 2000. Por quê? Porque os intercontinentais, por exemplo, de Santos, Flamengo, Grêmio, São Paulo, até 93 ali do São Paulo, eles eram organizados pela Conmebol e pela UEFA, porque eram os campeões da América do Sul e os campeões da Europa. A FIFA não botou essa chancela porque tem que ter um de cada continente, não sei o quê, mas todo mundo reconhece que os intercontinentais são mundiais. E a única diferença que não tem a chancela da FIFA, porque não tem. Então, eu acho que, assim, você dá peso para uma coisa que ela se encaixa nos mesmos critérios e não se encaixa nos mesmos que o Mundial de 51, entra exatamente na conta dos intercontinentais em 51. Então, acho que tem que ser as mesmas regras, os mesmos pesos, as mesmas medidas. Perfeito, perfeito. Daniel, agora sim, a gente falou também que o Palmeiras dos anos 2010 em diante vem com uma força organizacional que ultrapassou o próprio São Paulo, né? Que era referência no país, não só no estado de São Paulo, desde os anos 70, 80 e principalmente nos anos 90, né? E aí, muito disso passa depois que o Palmeiras volta da Série B e com um trabalho aí que teve, por exemplo, aí eu vou querer que você fale um pouquinho sobre pode ser bem objetivo, tá? Não fique muito preocupado com isso também, não. Mas da importância do que foi para o Palmeiras. Qual foi a importância do Palmeiras para o Palmeiras de Parmalat, Paulo Nobre e Crefisa, cara? Bem importante, até falando uma coisa elogiosa ao São Paulo, porque o São Paulo era muito referência. Muito referência. Ali de 2005 a 2008, você ia jogar com o São Paulo, você já ficava triste já. Porque o time era muito brabo, pô, 3 brasileiros, Libertadores e Mundial. Absurdo. São Paulo era muito referência justamente por isso, né? De não ter se renovado, se estruturado, entrou nesse declínio, mas, porra, foi o maior por um bom tempo. E falando de Parmalat e Crefisa, as duas se equiparam muito pelo contexto e pelas conquistas. O Palmeiras estava num jejum enorme em 93 e com a entrada da Parmalat montou uma seleção e ganhou muita coisa. O Palmeiras, um contexto bem parecido em 2015, quando chegou a Crefisa,
estava ali se reestruturando, não ganhava títulos de muita relevância, não tinha períodos vitoriosos há muito tempo, até ganhou um título ou outro perdido de 2000 a 2012, né, um Paulista e uma Copa do Brasil, que é pouco para um time desse tamanho, mas as duas chegaram com mais ou menos a mesma responsabilidade em contextos muito iguais, fila e numa reestruturação. A Parmalat foi um momento em que eu acho que dá para chamar de mecenas. Foi um investidor que botou uma grana ali e quando saiu o clube ficou na mão. Eu acho que a Crefisa, essa era Parmalat e era Crefisa, a era Crefisa ela ainda é um pouco mais vitoriosa. Pô, 2 Libertadores, 2 brasileiros, possivelmente um terceiro, 2 Copas do Brasil, é muita coisa, em título passou o Palmeiras da Parmalat. Mas a diferença é que hoje o Palmeiras é menos dependente da Crefisa do que o Palmeiras era dependente da Parmalat. Então o Palmeiras se reestruturou como instituição, né? Não só como time, não só como jogadores. Como instituição, o Palmeiras hoje está muito sólido, muito estruturado, consegue ter muito lucro, consegue ter uma rentabilidade muito boa, justamente por ter pensado nas estruturas do clube, um sócio-torcedor, um estádio, uma gestão melhor da dívida, e isso passa muito pelo Paulo Nobre, porque quem deu oxigênio, quem deu fôlego, quem fez uma transfusão ali de sangue, de grana, né, para o Palmeiras foi ele, cobrando juros baixos, e ele permitiu que o clube chegasse a esse nível hoje, não só porque chegou um patrocinador aí, botou um caminhão de dinheiro e beleza, estamos ganhando. Não, ele reestruturou. É uma coisa que numa linha um pouco diferente, o que o Flamengo fez também. Estava ali numa época contendo muito, investindo pouco, economizando tudo que podia, botando a casa em ordem, depois que botou, beleza, agora a gente vai para os investimentos, agora a gente entra numa nova fase, se preparou para isso. Então é justamente por isso que as duas são muito equiparáveis em conquistas e em contexto em que chegaram, mas eu ainda acho que a Crefisa ela é um período mais vitorioso e o Palmeiras hoje menos dependente. Então, ó, vamos entrar agora no outro assunto, que eu queria entender, né, também um pouquinho sobre a importância, né, do Allianz Parque, né, do novo estádio do Palmeiras, vamos colocar como novo aí, o antigo Parque Antártica, né, o saudoso Parque Antártica, que a W Torre desenvolveu a parceria com o Palmeiras, né? Então, eu queria entender qual a importância do Allianz Parque e o que você vê para o futuro do Palmeiras, cara. O Allianz tem uma puta importância porque ele foi fundamental para o Palmeiras voltar a conquistar muito título, né? Foi lá que o Palmeiras voltou a ganhar muita coisa. Enquanto o Palmeiras ficou sem estádio, jogando uma hora em Barueri, uma hora no interior, uma hora no Pacaembu, o Palmeiras estava assim, sem casa, sem cara, sem competitividade. Ganhou uma Copa do Brasil ali porque a camisa jogou sozinha, porque o time era horroroso. E foi também, e um ativo muito rentável para o Palmeiras, né? Porque é um estádio que uma arena muito apropriada para evento, para show, então isso é uma forma de gerar muita grana para o clube. Ver jogo lá é muito da hora, porque é muito perto, é diferente de antes, né? Que os estádios tinham aquela distância grande, que nem o Morumbi, que é o estádio mais antigo, tem. Era muito distante, agora é uma experiência mais da hora. Mas tem um lado ruim também. É muito caro. Eu mesmo não consigo ir para ver jogo no Allianz faz uns 4 anos já, desde 2018. Mas para ir no Allianz eu só fui trampando em evento, em show, em jogo, essas coisas, quando eu trabalhava lá. E além de tudo isso, né, de ter sido importante para esse ressurgimento do Palmeiras, voltar a ser campeão logo na Copa do Brasil 2015, representou um marco, né? Foi tipo uma nova era do Palmeiras, o Allianz. Mas o lado ruim é que é muito caro, né? Apesar de toda essa experiência da hora que você vê um jogo lá, um puto estádio, eu fiquei impressionado quando foi a primeira vez e continuei por várias outras, porque era muito diferente do Palestra, outro mundo, é muito caro e eu mesmo não consigo ir desde 2018, ver um jogo do Palmeiras. 2018. Isso que tem bastante gente mais pobre que eu. E eu não tenho condição de ir. Eu só fui depois disso em eventos que eu fui trabalhar, em show, em jogo. Eu trabalhava lá, de vez em quando fazendo uns eventos. Mas não faz parte da realidade hoje. Essa elitização que veio com as arenas
afastou o verdadeiro público, né, que ama o futebol, do espetáculo. Hoje vai quem tem condição de pagar, vai quem está pronto para ser um consumidor do clube, não um torcedor. Então isso afastou muito quem realmente gosta do espetáculo. Aí você vai e os jogos muitas vezes em algum lugar não pode ficar de pé, tem que sentar. Então assim, eu acho que isso roubou um pouco também daquela coisa coração, sabe? Da festa. Eu acho que atrapalhou um pouco. Tem aquele show de luzes que é legal, mas faz falta, sabe, daquela coisa popular que era o futebol. Sem dúvida, elitizou e afastou muita gente, tipo eu. É como você comentou, né? Os estádios, mesmo raiz mesmo, não existem mais aquele lance da geral, né? Que é o cimentão que a galera assiste de pé, né? E isso que você que você trouxe é uma realidade. Assim, a gente entende que o futebol cada vez mais vira um negócio, né? Mas você cobrar, por exemplo, aí 150 pau, 200 pau, às vezes o programa de sócio torcedor também é um pouco caro e tal. Você está pensando em um tipo, selecionando um tipo de camada da sociedade que pode consumir, né? Você pega, por exemplo, um pai de família que quer incentivar o filho dele a levar ele no estádio. Ah, ele tem 2 filhos. Não dá para ele pagar o ingresso dele de mais 2 crianças, pô. O cara vai gastar 500 conto no estádio, é o que ele poderia gastar no mercado pro mês inteiro da casa dele. Então é complicado, né? Essa parte é embaçada, porque você deixa de estar perto de algo que você ama, né? Que nem, por exemplo, no meu aniversário esse ano, teve Palmeiras e Atlético Paranaense. Abel e Felipão. Porra, eu queria muito ter ido. Mas um preço fora da realidade total. E fora total da realidade, não estou falando para quem não tem nada de grana. Tudo bem, eu tenho bem pouco. Mas tem gente bem mais pobre. Então, se eu que não sou tão pobre assim, não tenho condição de ir, imagina quem está abaixo. E é a maioria, né? Com certeza, com certeza. Então, os clubes hoje se prepararam para ter consumidores e sócios capazes de bancar esses valores tão altos e deixam quem realmente faz a festa de fora. De forma. Daniel, cara, e me fala aí, antes da gente entrar naquela parte que o pessoal do Na Fila já está acostumado com o convidado das dicas aqui, de um rolê, de uma viagem, de um lugar que ele gosta de frequentar. Cara, para a gente falar de coisa boa aí, me fala o que você vê que são os planos para o futuro do Verdão, cara. Para mim, o mais da hora do Palmeiras hoje não é nem só ele estar direto conquistando o título, mas é ele ter uma filosofia, ter uma cultura de sempre ser competitivo. Então, por exemplo, para você poder ser campeão das coisas, você tem que estar sempre disputando. Não essa coisa que muito político, eleitoreiro chega e fala, vamos ganhar tudo. Candidato à presidência, né, nos clubes. Vamos ganhar tudo, vamos ganhar a Libertadores, vamos ganhar o Mundial, vamos ganhar Brasileiro todo ano. O negócio é mudar a cultura do clube para ele passar a ser competitivo, de ele ser responsável com a gestão para poder manter o clube em condição de sempre disputar. Não fazer contratações absurdas e não ter responsabilidade financeira e mergulhar o clube, nossa, no limbo depois, porque não teve responsabilidade. Então, o que eu acho mais legal é o clube sempre estar disputando tudo, disputar Libertadores, se ganhar Libertadores ir para o Mundial, disputar o Brasileiro todo ano, disputar a Copa do Brasil, o Paulista, sempre entrar para ganhar. Claro que não vai ganhar tudo sempre, mas sempre ser competitivo. Isso significa deixar o clube bem estruturado, numa situação administrativa boa. Então, não é aquela coisa de, tem que ganhar título, contratar jogador, ser campeão e o resto a gente vê depois. A gente sabe que não é assim. Tem que ter responsabilidade, tem que ter um equilíbrio em finança e ter uma boa estrutura. Então, ter todas essas coisas em equilíbrio para poder ser competitivo e para poder ser campeão é o que eu gosto de ver. Ser campeão, ganhar os títulos, ganhar Libertadores, isso tudo é consequência de uma gestão adequada. Então, quando começou a se profissionalizar mais as gestões, eu vi que realmente o caminho era esse. E é por isso que muito clube hoje em dia está num caminho de a única forma de salvação virar uma SAF, né? Então, eu acho que a melhor forma e o que eu mais quero para o clube hoje é ver ele estruturado e bem administrado para poder ser campeão sempre. Não, perfeito. Muito bem colocado, Daniel. Acho que o lance da regularidade dentro do campo também reflete uma equipe saudável, né, financeiramente, com as suas obrigações fiscais em dia, o time aí ter uma estrutura legal, pensando, igual você falou, no futuro, nos próximos presidentes, né?
aí também tem a questão do profissionalismo, né? Você vê alguns clubes aí em que o presidente ele quer fazer alguma loucura, igual você falou perfeitamente, deixa o clube no limbo, e depois o cara é só um torcedor, né? Ele não tem uma responsabilidade com a instituição, e aí pode acabar causando aí um malefício tremendo para o time. Eu também concordo com você, acho que o lance da SAF funciona assim na Europa, né, cara? Que é o maior núcleo, se você vê, por exemplo, o campeonato inglês, né, a Premier League, o pessoal fala do Big Six, tudo mais, só que você assiste jogos bons aí, você pega, por exemplo, hoje mesmo, a gente está gravando esse episódio no sábado, né, dia 22, o Liverpool foi derrotado pelo Nottingham Forest, né? Uma equipe tradicional, mas que ficou também há muitos anos na terceira divisão, nem na segunda divisão, e todas as equipes são um clube empresa, cara. Então, assim, eu acho que quando tiver realmente tudo reguladinho aqui no Brasil, nós vamos vender o produto futebol para a Europa, para os Estados Unidos, muito melhor, né? Concordo perfeitamente com o que você falou. Meu irmão, agora para a gente encerrar, né? O papo está muito bom, mas eu também tenho que liberar você. A gente está chegando naquela parte do vídeo em que o nosso convidado aqui sempre dá uma dica de lazer, de cultura, de passeio, enfim, restaurante, do que você quiser, né? O microfone é seu aí. E um detalhe especial, né, cara? Como você está em São Paulo, não sei se você vai indicar algo daí, mas você está numa cidade que respira 24 horas, né? A vida noturna, bons passeios, bons lugares. Então, meu irmão, fique à vontade para falar o que você quiser. Dê a sua dica especial para a gente. Eu como lanche toda semana. Toda semana eu peço hambúrguer. Sexta ou sábado, sem erro, eu peço. E eu peço sempre do mesmo lugar. Do Lemos Burger. Lemos. É bom demais. Eu peço sempre o Big Lemos. É grandão, mal caprichado. Mano, eu sou exigente com lanche. Então esse aí, ó, recomendo bem. Não, show de bola. Então, ó, depois você vai me passar aí direitinho, porque eu vou colocar, vamos divulgar o Lemos também aqui no nosso vídeo, né? Lembrando, pessoal, que você está assistindo esse vídeo no YouTube, né? Diversos cortes dessa conversa, uma coisa que a gente adotou também essa semana, aqui no Na Fila, a gente vai colocar os cortes do nosso bate-papo no Instagram, porque não dá para colocar o bate-papo inteiro, então vão ter cortes desse bate-papo fenomenal que eu estou tendo com o Daniel lá no Instagram, e óbvio que a gente vai ajudar a divulgar também o Lemos aí, divulgar o lanchão aí. É de São Paulo, Daniel? É do seu bairro? Qual é que é o lugar? Fica no bairro da Saúde, aqui na Zona Sul. Ah, show de bola, bacana. Vamos fazer uma divulgação deles também. Cara, Daniel, olha, se você ainda não conhece a página do Daniel, falando em futebol, entra lá, o cara tem um conteúdo tremendo, super imparcial, como vocês estão vendo. Ele tem o time dele do coração, mas ele entrega um conteúdo com curiosidades que realmente vai surpreender você, tá? Como vocês puderam perceber, o Daniel é um cara muito gente boa, muito alegre, muito eloquente para desenvolver o raciocínio dele, tá? Fala muito bem, então consuma lá o conteúdo também. A gente falou tanto de consumidor hoje. Entra lá na página do Daniel, falando em futebol, vai ser muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Meu irmãozinho, cara, muito prazer, obrigado de coração por ter aceito o meu convite. Desculpa ter atrapalhado aí o seu sábado, tá? Mas valeu mesmo de coração, meu irmão. Obrigado mesmo, viu? Deixa o seu salve final para a galera aí. Pô, curti demais. Acordei já empolgado para a gente poder ter essa conversa, trocar essa ideia. Eu curto muito falar com quem gosta do futebol como um todo, que sabe olhar de uma forma imparcial, com pesquisa, com profundidade, com conhecimento. Né? Pô, alguém disse muito sabiamente que das coisas menos importantes do futebol é a mais importante delas. É mesmo. E a gente pode trocar ideia com conhecimento, com bastante profundidade e aprender e levar também bastante conteúdo bom para o pessoal. Obrigado mesmo, estou bem feliz e vamos para as próximas. Valeu, Daniel. Cara, um forte abraço para você, meu irmão. Bom final de semana aí. E a gente se encontra, pessoal, vocês já sabem, né? Toda semana tem um novo vídeo aqui no nosso canal, mais um Clube da Semana. Tá sempre homenageando todos os times e todas as torcidas. Aqui a gente trata todo mundo com muito bom humor, mas acima de tudo, muito respeito, cara. Chega desse movimento hater na internet. Eu sei que a gente está começando pequenininho, mas se todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue falar sobre um tema tão bacana, tão bonito, tão alegre, numa boa. Valeu? Forte abraço para vocês. Eu encontro com vocês na semana que vem com mais um Clube da Semana.